Olá, bom dia a todos. Bem-vindos ao segundo dia do nosso segundo simpósio da Bienal da Sociedade Brasileira de Psicanálise aqui de São Paulo. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso primeiro eixo do tema Fronteiras em Movimento, Fronteiras da Psicanálise, que é a clínica em movimento. Eu vou ter a honra e o prazer de coordenar essa mesa, que vai reunir duas pessoas muito queridas e que tanto têm dado para a gente da sua criatividade e empenho no desenvolvimento do que é justamente o tema dessa mesa, que é a clínica psicanalítica Territórios Expandidos. Nós vamos ter conosco hoje a Maria Lívia Tourinho Moreto. Ela é professora titular do Instituto de Psicologia da USP, onde ela coordena o programa de pós-graduação em Psicologia Clínica e é também presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar. Tem outras coisas, mas a gente vai restringir aqui nos principais. Também temos a Magda Guimarães Cury. A Magda é membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise aqui de São Paulo, é diretora de atendimento à comunidade da Sociedade aqui de São Paulo e também é organizadora com Bernardo Danes do livro A Trama das Cidades, entre outras atividades. E eu sou a Estela Ida Brumberg, eu sou do Instituto Durval Marcondes aqui da Sociedade Brasileira de Psicanálise também de São Paulo, faço parte da equipe da diretoria científica da sociedade e da comissão organizadora deste simpósio, onde eu represento a diretoria de atendimento à comunidade, aqui com a nossa diretora presente, a Magda. Então, nós vamos dar início à nossa conversa hoje com a Maria Lívia. Cada uma das nossas convidadas vai ter 15 minutos para falar, depois nós vamos abrir para perguntas. Vocês podem mandando as perguntas e eu vou estar passando, transmitindo ela para as nossas queridas palestrantes. Maria Lívia, você está com a palavra. Agradeço muito à Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo por esse honroso convite que me dá a oportunidade de compartilhar, então, meu trabalho com vocês. Para falar para vocês a partir do tema proposto, eu escolhi como título a abordagem psicanalítica do sofrimento nas instituições de saúde, pela pertinência e pela relação desse tema com a clínica psicanalítica em territórios expandidos. E eu falo para vocês a partir de um percurso de trabalho enquanto psicanalista nas instituições de saúde, ao longo já de um pouco mais de 30 anos nas instituições e enquanto docente na universidade ao longo de quase 20. Eu vou me pedir licença para ler o texto para que eu consiga cumprir o meu tempo, tá bom? Então, esse percurso, ao mesmo tempo que me permitiu a construção de saberes a respeito das possibilidades, dos limites e dos alcances do trabalho do psicanalista nas instituições de saúde, possibilitou-me também a formulação de muitas questões e algumas inquietações que serão compartilhadas com vocês nesses encontros. Uma reflexão crítica a respeito das demandas dirigidas ao psicanalista na instituição de saúde indica que a equipe que nos convoca quando se depara com dificuldades que emergem do manejo das situações nas quais aquilo que é da ordem da subjetividade atravessa a cena institucional pela via da angústia e ou do sofrimento, seja dos pacientes, de seus familiares, seja dos próprios membros de equipe. De fato, dado o caráter insistente do sofrimento em permanecer em uma cena pouco equipada para abordá-lo, as equipes de saúde demandam a nossa presença. O que justifica, portanto, a presença de um psicanalista numa instituição de saúde é, antes de tudo, a presença do sofrimento. O objetivo principal dessa apresentação é destacarmos e discutirmos a relevância e a pertinência do conceito de sofrimento para a sustentação da experiência do cuidado em psicanálise nas instituições de saúde em três vertentes necessariamente interligadas:
a vertente clínica, a vertente institucional e a vertente de formação de profissionais da saúde. Neste trabalho hoje, darei ênfase à vertente clínica. E por vertente clínica, entenda-se a experiência do cuidado em psicanálise por meio do trabalho do psicanalista na abordagem do sofrimento de pacientes adoecidos e ou de seus familiares. Iniciarei propondo uma reflexão a respeito do processo de adoecimento, destacando a importante diferença entre adoecimento enquanto acontecimento de corpo e adoecimento enquanto experiência singular. O adoecimento é um acontecimento na vida de uma pessoa que pode provocar para ela diversos sentidos ou pode parecer para ela algo sem sentido algum. Via de regra, é entendido por ela como um marco simbólico, no sentido daquilo que faz um corte no seu percurso de vida, produzindo um antes e um depois. Por ser disruptivo, ele pode produzir uma série de consequências: a surpresa, a vergonha, o tédio, a solidão, a impotência, o desamparo, entre tantas outras. Tudo isso exige um esforço psíquico extraordinário por parte do paciente, no sentido de acomodá-lo em sua vida psíquica, transformando-o em experiência singular. É importante ressaltarmos a diferença entre as noções de acontecimento e experiência. Proponho que, nesse contexto, entenda-se por acontecimento aquilo que se refere ao fato, o adoecimento propriamente dito. Por experiência, proponho que entenda-se a dimensão subjetiva do fato, ou, nas palavras do psicanalista Carl Schwerring, trata-se do processo de subjetivação da doença, que para o autor corresponde ao processo psíquico de apropriação, por parte do sujeito, de seu corpo doente. Então, o acontecimento em si, a doença, é alvo direto da medicina. Nós, psicanalistas, somos os profissionais da experiência. É enfaticamente o que nos interessa. O modo pelo qual cada um vai lidar com o acontecimento não está apenas associado à natureza do acontecimento em si, mas às condições subjetivas dessa pessoa na relação com o acontecimento. Na abordagem psicanalítica do sofrimento em situações de adoecimento, a nossa proposta é a de construir um dispositivo clínico que favoreça a passagem do acontecimento à experiência singular. Isso se relaciona com a noção de trabalho da doença, proposta pelo psicanalista francês Jean-Louis Pedinielli, que define o trabalho do psicanalista junto ao doente como uma relação que assegura a transformação de danos orgânicos em dor psíquica a ser elaborada. Então, essa passagem, essa operação de construção da experiência singular, se faz por meio da construção de uma narrativa e ela não se faz por si só. Ela se dá por meio da relação com um interlocutor qualificado que favoreça e testemunhe necessariamente essa passagem. Esse interlocutor, nesse caso, é o psicanalista. É nesse sentido que pode-se dizer que falar para um psicanalista não é o mesmo que descrever um acontecimento. Falar para um psicanalista é, então, contar-se. Assim, é habitual que nesse processo, diante do anúncio de um diagnóstico, tomando o adoecimento como acontecimento imprevisto que o afasta de seus ideais, o sujeito validado por meio de tentativas de atribuir algum sentido àquilo que, como já mencionamos, talvez mesmo seja sem sentido algum. Mas ainda assim, Dona Maria, internada no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, impactada com o diagnóstico de câncer hepático, pergunta-me: doutora, qual será o sentido dessa doença para a minha vida? A senhora saberia me dizer? É frequente também que, frente a uma situação de sofrimento inédito, e inédito aqui é aquilo que nunca foi dito, faltem-lhe palavras. Sem palavras para se referir ao que acontece com ele próprio,
o sujeito é tomado pelo afeto da angústia e pela experiência do estranhamento. A angústia é um afeto real que irrompe no corpo sem encontrar representação simbólica por meio de palavras ou de significantes, como propõe o psicanalista Jacques Lacan. A respeito dessa irrupção do real, pode-se entender que a experiência do adoecimento evoca no paciente e também na equipe a constatação de que se tem um corpo e que esse corpo não corresponde exatamente nem ao que se pensa dele, nem ao que dele se deseja. Constata-se mais ainda que esse corpo doente, ao mesmo tempo que estranho ao sujeito, é finito e lhe apresenta, por meio do adoecimento, a experiência do limite, da precariedade da vida, dos diversos tipos de desenlace e de solidão. Assim, os ideais da cultura passam pelo não envelhecimento, enquanto isso, o corpo é a prova viva da passagem do tempo. Danielle Brun, uma das fundadoras do Centro de Pesquisa Psicanálise, Medicina e Sociedade da Universidade de Paris, de quem temos recebido orientações fundamentais para a nossa pesquisa, nos indica que em situações de adoecimento, a lembrança da condição humana em sua finitude, que é habitualmente recalcada, não sem motivo, volta à consciência, trazendo consequências que, quando não tratadas, tendem a tornar o caso mais difícil no tocante ao seu manejo clínico. Ora, se um acontecimento tem um nome, a experiência tem uma história. Na medida em que escutamos o acontecimento como experiência no caso a caso, notamos também, e com frequência, que o adoecimento é, para muitos, uma experiência de perda, marcada pela constatação de que morrer é possível. O que se perde, então, é a ilusão de mortalidade. E é na experiência clínica que constatamos com frequência que, quando a própria morte passa a ser possível para o sujeito, passa a ser possível também uma espécie de valorização inédita da própria vida, acompanhada de um forte investimento psíquico na luta por ela. Deve ter sido por isso que senhor João, 66 anos, internado na enfermaria do Departamento de Neurologia do HC, para tratamento das sequelas de um acidente vascular cerebral, voltando do estado de coma, dá-se conta que escapou e comenta comigo: doutora, agora eu quero viver. Eu não perguntei, mas confesso que fiquei bem curiosa para saber o que é que aquele senhor tinha feito de sua vida até aquele momento. Se, como afirma Freud, não há experiência de sofrimento que não esteja regida pelas relações do sujeito com a cultura de sua época, então, numa cultura onde a subjetividade se organiza em torno dos ideais de sucesso, dos imperativos de felicidade, há narrativas de sofrimento que nos indicam que, para outras pessoas, o adoecimento não é tão somente uma possibilidade lógica inerente à transitoriedade da vida, pois ele, para essas pessoas, se transforma numa experiência de fracasso pessoal, acompanhada de vergonha e ou de culpa, que se traduzem em comportamento de isolamento, solidão e tédio. Esses são casos que se apresentam como verdadeiros desafios ao psicanalista. E é especialmente importante que, no manejo clínico deles, consideremos que o problema do fracassado não se localiza exatamente na não correspondência aos ideais, mas na sua submissão alienada a eles. Convém que estejamos atentos também à sutil, mas fundamental diferença entre as ideias de impossibilidade e impotência. Se a jovem Tânia, aos 16 anos, paciente acompanhada no ambulatório de ginecologia do HC, descobre que não pode engravidar porque nasceu sem útero, ela narra para mim o seu sofrimento associando-o à experiência de impotência para gerar um filho. Deixemos claro, Tânia não pode gerar um filho não por ser impotente, mas porque isso é impossível. Responder ao impossível do real como se fosse uma impotência pessoal pode ser uma forma de negá-lo, mas não podemos autenticar o pedido de reconhecimento de sua impotência
quando o que está em questão e deve ser tratado é o sofrimento que advém da relação do sujeito com o impossível. Sem tratar dessa diferença identificada com a posição de impotência, Tânia não teria tido força para se preparar para um transplante de útero. Em suma, diferenciar a impossibilidade de impotência nos permite afirmar, com segurança e cautela, que frente ao impossível cabe o luto, frente ao possível cabe a luta. Por fim, outra possibilidade é que o adoecimento, enquanto acontecimento, se transforme em uma experiência traumática na vida de uma pessoa. Nesse caso, é importante recuperarmos o conceito de trauma e frisarmos que, em psicanálise, o que confere o caráter traumático a um acontecimento não é o acontecimento em si, mas é o fracasso de seu testemunho frente a um outro indiferente que não está disponível para reconhecê-lo como experiência singular. Foi assim que o jovem Paulo, aos 22 anos, acompanhado no ambulatório de doenças inflamatórias intestinais do HC, pode me contar com tristeza que, aos 14 anos, quando tentou relatar ao seu pai o episódio no qual fora violentado sexualmente pelo seu tio paterno, foi rigorosamente repreendido por ele. Frente à indisponibilidade do pai, que não só não reconhece, mas também desautoriza e desmente o seu sofrimento, restou ao rapaz a força apenas para lidar com seu sofrimento pela via do silenciamento. Embora a lembrança silenciada se repetisse insistentemente em seu psiquismo sem elaboração, foi só 8 anos depois do acontecimento, naquela sessão, que Paulo conseguiu falar do que ele chamava, sem ter lido Freud, de meu trauma, pois ele desconfiava que era o seu trauma que, mais do que sua doença inflamatória intestinal, o impedia de se relacionar afetivamente e sexualmente com quem quer que fosse. Eis a importância da alteridade nesse processo de produção ou não de experiências traumáticas. É essa indisponibilidade para escutar que transforma o indizível da dor em experiência inaudível no campo da alteridade. A experiência nos ensina que pouca ou nenhuma disponibilidade do profissional de saúde para reconhecer o sofrimento do paciente pode ter efeitos iatrogênicos na medida em que tal indisponibilidade pode produzir ainda mais desamparo, o que, por sua vez, diminui significativamente a força que um paciente adoecido precisa ter para lutar pelo que lhe é possível. Quando o psicanalista se oferece como alteridade, é porque ele sabe da importância de sua presença atenta ao reconhecimento da experiência do sofrimento e da oferta de um dispositivo de fala como facilitador para o necessário processo de elaboração de lutos. É por tudo isso que, na vertente institucional do trabalho do psicanalista, nos interessa o exame minucioso do arriscado movimento das equipes de saúde no sentido da patologização do sofrimento e, consequentemente, da medicalização do sofrimento, indicando a importância da intervenção do psicanalista nessas situações. Talvez as equipes de saúde, frente às dificuldades, transformem automática e inconscientemente o sofrimento em sintoma a ser diagnosticado para ser eliminado. Esse é um movimento que tende a transformar um caso clínico em um quadro clínico. Nossa aposta é de trabalhar no sentido inverso, devolver ao quadro clínico a dignidade de caso clínico. É aqui que devemos nos deter com todo cuidado na hora que fazemos dos diagnósticos psi nessas situações. O que quero ressaltar é a importância que tem para nós o modo pelo qual o psicanalista escuta e responde aos pedidos médicos. Nosso desafio é de elaborar, junto às equipes, estratégias de atenção e cuidado que possam considerar o diagnóstico como um meio privilegiado para reintroduzir o sujeito na cena institucional. Por fim, na vertente da formação de profissionais de saúde, é a filósofa Céline Lefebvre
que evidencia uma dualidade a ser por nós, professores, enfrentada na formação dos profissionais de saúde. Cuidado como técnica versus cuidado como relação. Em inglês, cure versus care. Estando a experiência do cuidado, evidentemente, do lado dessa última, sem excluir a primeira. A experiência do cuidado em psicanálise implica, portanto, no tratamento do sujeito e não apenas de sua doença. E nela, a noção de cura não se reduz ao resultado de um tratamento que tem por finalidade última a eliminação dos sintomas, mas antes a transformação do sofrimento. É muito gratificante quando a gente consegue transmitir a um profissional de saúde a ideia de que se a psicanálise é o discurso que resguarda o lugar do sujeito, é porque ela sustenta que o sujeito tem algo a dizer que ninguém mais poderia dizê-lo em seu lugar. De certo, quando somos convocados para marcar nossa presença no campo das decisões, diante de problemas complexos, o ganho maior que se extrai das diferenças não é a construção de um denominador comum, mas a construção de pontos de vista distintos sobre uma mesma causa. Muito obrigada. Muito obrigada. Somos nós que dizemos, Maria Lívia. Muito bonita a sua exposição e as pessoas já estão aqui agradecendo também. Agora passamos para a Magda para trazer aí para nós uma beleza de palestra também. Bom dia a todos. Bom, também para mim é um prazer estar aqui acompanhada da minha amiga Estela, e agradeço o convite feito pela Estela da diretoria científica e do simpósio, e estar também com minha amiga Maria Lívia, já né, a segunda mesa que estamos juntas, tivemos uma vez no evento da USP, sobre esses temas que tão importantes, né, da expansão da psicanálise, ou como esse título que ficou muito bonito, dos territórios expandidos, né, da clínica psicanalítica Territórios Expandidos. E acho que as duas apresentações dialogam muito, e a Maria Lívia trouxe já conceitos fundamentais, uma reflexão fundamental, e eu acho que é até importante porque a Maria Lívia entrou mais na questão, né, até da saúde mental, em alguns pontos do trabalho com alguns pacientes, né, em hospitais, e eu vou para um outro campo, então dá para ter uma conversa, né, dos territórios expandidos em dois campos, né. E então eu vou começar já citando, né, a ideia de clínica extensa do nosso autor brasileiro Fábio Herrmann, que ele recupera ele recupera aquilo que constitui o patrimônio original na obra de Freud, ou seja, um olhar clínico sobre o mundo. Então, a direção do Fábio Herrmann é pensar a psicanálise como ciência geral da psique, não exclusiva da clínica dos consultórios. A psicanálise entendida primordialmente como um método de conhecimento da psique, baseado no fazer interpretativo. E tem uma frase muito bonita do Fábio, ele coloca: o método semeador de inconscientes põe à mostra o que está oculto em qualquer condição humana. Como escreveu ainda Fábio Herrmann, a técnica não é um desdobramento do sete ou uma receita teórica do que dizer, é a escuta poética, sem melodrama, sem alcaçuz, deixar que surja o sentido, para lá do alcance estreito da significação, tomá-lo em consideração e aguentar as consequências. Principalmente não tomar as palavras pelo manual de interpretação, esperando delas um significado literal que não podem ter nas circunstâncias. Então, entrando nesse campo da clínica extensa, eu também me remeto ao Leopoldo Nozek, que ele considera que a escuta psicanalítica está dentro do analista, independente do lugar, e diz que ser um dos poucos trabalhos existentes que prescinde da tecnologia, até da elétrica. Ele fala: se o mundo parar no escuro, ficar no escuro, bastam duas subjetividades e uma vela. E essa imagem muito boa que o Nozek traz
traduz a ideia potente, que acho que quase todos conhecem, proposta por André Green, que é um enquadro interno do psicanalista, que é, em última instância, o próprio analista ser guardião do tratamento do paciente. Ontem o Canelas desenvolveu bastante essa ideia, colocando, né, como enquadro interno, o jogo de possibilidades de ligação, o de sonhar, e que isso a gente está sempre trabalhando numa fronteira. Então, a experiência da própria análise é fundamental como propiciadora de uma escuta íntima da própria turbulência pulsional que nos habita, pois aí reside nossa singularidade e vitalidade. Bom, o que sustentaria um dos eixos, né, que nós sabemos da experiência psicanalítica é justamente o reconhecimento do estrangeiro em si mesmo e no outro. Continuando com a ideia da clínica extensa, o que eu chamo extramuros, e tem várias denominações, a extensão da clínica, como os franceses que trabalham com grupos estão chamando agora, o psicanalista fora de casa foi o título de uma das mesas do Congresso de Belo Horizonte em 2019. E o Oswaldo, né, ao lançar lançou logo uma pergunta: haveria algum sentido em um psicanalista permanecer dentro de casa? O Oswaldo Ferreira Leite, também nosso colega aqui de São Paulo. Então, acreditamos ser o fora de casa esse constante movimento de reinventar a psicanálise, um caminho que sempre requer a formação de novos analistas na sua prática e reflexão clínico-teórica, que a vertente da formação que a Lívia se referiu na universidade, e nós temos um foco maior dentro do Instituto, da importância, né, o alcance desse olhar para o mundo na formação do analista, que inclusive isso aprimora a própria clínica do consultório particular, até exige maior rigor metodológico e científico e metapsicológico. E como nos disse Isildinha Batista Nogueira, a psicanálise não segrega. Dessa forma, cabe a nós o compromisso de investigar as marcas da subjetividade nesse abismo social que vivemos, pois a clínica, ao se deixar impregnar da história nossa, de uma sociedade, nos acessa as marcas inconscientes. E aí eu vou entrando, né, que inspirado nesses vários autores e muitos outros, e muitos anos, uma trajetória, agora nós da Diretoria de Atendimento à Comunidade, com desejo de mundo, fomos colocando o pensamento em ação, se relacionar com a cidade em vários territórios. Então, o programa atual desenvolvido está integrado no projeto Psicanálise Suas Clínicas, da atual gestão, né, coordenada por Bernardo Tanis. Então, uma das formas que tem várias frentes a essa diretoria de atendimento à comunidade, mas uma delas é trabalhar com os agentes multiplicadores por ações institucionais, são várias instituições parceiras, justamente porque a demanda é a intensa carga emocional e o sofrimento psíquico desses trabalhadores no contato direto com situações muito precárias da população. Por meio de vários grupos de reflexão, temos várias equipes dentro da Sociedade de São Paulo. Essas equipes trabalham com os agentes multiplicadores, fazendo a palavra circular, dando nome, né, a situações que às vezes ficam ali abandonadas, à própria sorte, né, a população, e os efeitos produzidos por essa escuta acabam por propagar também a população assistida por esses profissionais. Eu não vou entrar em detalhes, mas nós temos cerca de 10 instituições parceiras durante esses 4 anos. Começou com a Guarda Civil Metropolitana, e depois temos Grajaú, com o Tribunal de Criança e Família, e ETEX e FATEX, todas elas estão relacionadas no site da sociedade. Entre as várias experiências que as pessoas atendem, a população vulnerável tem que viver, né, que essa população, né, que são atendidas por esses grupos de profissionais, eu elegi
Uma delas, para a gente aprofundar um pouco mais nesse tipo de trabalho, para exemplificar, é uma cena da parceria com a UNAS, do Centro de Crianças e Adolescentes da região de Heliópolis, e que esse grupo é coordenado pelos colegas Eliana Caligiuri e Luiz Moreno. Uma das gestoras estava diante de uma aluna doente, uma menina, e ela estava muito aflita para levar essa criança para o médico. A menininha estava muito doente. E aí ela perguntou para essa criança se que ela queria falar com a mãe dela para pedir a permissão de levá-la ao médico. A menininha disse: não vai falar com a minha mãe, porque a minha mãe ela vive deitada, ela se droga, ela não vai conversar com você. A gestora falou: mas eu não posso levar você sem falar com a sua mãe. Foi até a casa da mãe, foi pedir autorização para levar a menina ao tratamento, e no dia seguinte ela foi buscar a menina. Sem sermão, ela não foi com nada superegóico, ela só foi pedir autorização sabendo o lugar dela em relação à mãe. Ela chega no dia seguinte, essa mãe, parece até um passe de mágica, né? Mas essa mãe estava trocada, arrumada, e foi junto com a menina e a gestora levar a criança ao médico. E depois parece que ainda esta mãe aceitou ser tratada por um centro de saúde da região. Então, o que a gestora reconhece o lugar da mãe, que não pode ocupar seu papel. Ela só mostra a necessidade dos cuidados. Eu acho que é um dos melhores exemplos de ato analítico. Toca a mãe nesse ponto, quiçá que seja até por questões transferenciais, os tortuosos caminhos das transferências como conhecemos. Os psicanalistas do grupo, o que eles fazem? Apontam a capacidade do profissional, a força do seu ato, que ao suspender o juízo e respeitar o lugar da mãe, abre o caminho para que se concentrar naquilo que tinha que ser feito. Mostrar o que já estava lá, sem forçar sentidos. Então, esses grupos de reflexão, como esse momento, é um recuo da urgência do cotidiano, porque os educadores ficam muito cansados, né, o tempo todo atendendo essas urgências e colados nas histórias das crianças, que também fazem lembrar suas próprias realidades. Eles são pressionados diariamente a dar conta do abandono que se encontra a comunidade em relação ao sistema de saúde, à proteção da lei e às organizações familiares para suportar todas essas paixões violentas, ou mergulhar na biografia das pessoas silenciadas pela dor. Tem um autor, Lancet, que fala que esses cuidadores exercitam uma espécie de atletismo afetivo. Eu gosto muito dessa definição do Lancet. E como escreveu o Leopoldo Nozek, que eu citei há pouco tempo, não seria o lugar para o psicanalista dar respostas terapêuticas. O central é não se vincular à ação. Assim fala Nozek, ele está preparado para fazer formulações diagnósticas. Não resolve equações, colabora para montá-las. Sabemos que isso resulta por vias secundárias. Afinal, é mais difícil resolver uma equação ou encontrar constantes e o modo de construí-la. Ou seja, trata-se de encontrar trajetos expressivos e representativos para que a atividade do pensar evolua, trata-se de sonhar. Na mesma linha, Marcelo Vinhar trabalha muito com essa questão que como o educador, né, e o psicanalista nessas equipes, ele mantém o lugar de mediar o conflito e a descarga em ato. Sem seguir um caminho de desresponsabilizar o sujeito, mas diante dos acontecimentos violentos, os protagonistas possam sustentar o conflito e manter suspensa a sanção punitiva imediata. Essa suspensão criaria um colchão, um espaço de reverie, para justamente ter a possibilidade de criar o simbólico do acontecimento.
Então, acho que isso é importantíssimo, acho que é o eixo do trabalho de todos esses grupos. E uma das grandes potências da psicanálise é justamente transformar uma conversa comum em um discurso metaforizado. Desejo de mundo, por que eu dei esse, que eu nem falei para vocês no começo, mas esse título, o Desejo de Mundo, eu tirei esse título de um trabalho de uma clínica dos cuidados, escrito por Ana Cristina Sintra e Silvia Braco. Aliás, Silvia Braco é a coordenadora do setor de parcerias e convênios da Diretoria de Atendimento à Comunidade. Elas relatam uma experiência do Ateliê Acaia, que é um ateliê que já há muitos anos, há 40 anos, trabalha aqui em São Paulo, especialmente com uma comunidade aqui perto do Ceasa. As crianças que frequentavam a Acaia e outras instituições acabavam estigmatizadas como meninos cheios de querer, e isso atrapalhava o bom andamento das atividades. Vitalidade e desejo de mundo vinham corromper a ordem estabelecida. Aí tem um gesto subversivo, né, importantíssimo, né, da questão do desejo. E aí vem a pandemia, para ir terminando, que esse trabalho eu tinha escrito, né, os vários momentos que eu escrevi esse trabalho antes da pandemia. Parece que teve um grande abalo do desejo de mundo, com tudo que nós sabemos desse golpe de realidade, interrupções de vários projetos, como agudizou várias questões da precariedade nas nossas sociedades, as angústias que todos estamos vivendo. Então, os vários movimentos das instituições psicanalíticas diante das emergências provocadas pela Covid-19 mostraram a criação de instrumentos ágeis e novos a uma demanda atípica, o que nos leva a repensar sobre uma série de modalidades da clínica psicanalítica. Em São Paulo, nós criamos, somado às várias ações solidárias que tiveram no país, a rede SBPSP, que tem atendido, nós tivemos até hoje cerca de 750 inscritos, 170 voluntários participando, mereceria uma conversa à parte sobre tudo que nós estamos experimentando nesta rede. Mas o que a gente vê é que exige do analista uma genuína disponibilidade, uma prontidão de abertura para a construção de significados. E no campo das parcerias, como existia essa estrutura na sociedade, a gente vê a importância, a gente estava preparado também para esse momento de crise em relação aos grupos. Todos os grupos foram suspendidos no momento, né, no início da crise, porque não haveria mais possibilidade de ser presenciais, e todas as instituições pediram para retomar online, porque como as subjetividades e os grupos estavam diluídos na pandemia pelo isolamento, o grupo se tornou como um lugar de sustentação para poder trabalhar vários dilemas terríveis que toda essa população está vivendo. E os educadores com peso maior ainda do que antes, com dilemas em questão à fome, das comunidades, e aí nós teremos uma relação enorme de questões que estão sendo trabalhadas nos grupos online. E para terminar, falando da crise, pensando na narrativa como possibilidade de recriar mundos, nós todos somos convocados a transitar em diferentes settings, tanto na clínica particular quanto no trabalho clínico em territórios expandidos. E tornando-se muito atual uma observação da Melanie Farkas, ao escrever que são situações e meios que extrapolam a condição ideal de privacidade e neutralidade da sessão de análise. No entanto, esses trabalhos, né, em territórios expandidos não impedem o profissional de psicanálise usar com proveito a regra de ouro da associação livre e atenção flutuante para contribuir na reconstrução de enredos. O ato analítico permanece com sua potência ao resgatar, por meio da narrativa, as redes associativas pelo trabalho onírico da vigília. É nessa direção que a autora francesa Michelle Petit, que tem um livro lindo, Ler o Mundo, Experiências de Transmissão Cultural nos Dias de Hoje,
nos presenteia com uma ideia que ela tem, né, num capítulo sobre narrativa e crise, com a seguinte citação: muitos contadores de histórias ou mediadores de leitura de hoje em dia redescobrem essa antiquíssima observação quando trabalham com pessoas que viveram uma guerra, uma catástrofe, um trauma. O que está dentro deles deve primeiro encontrar uma voz do lado de fora por caminhos estéticos, indiretos, para que porções inteiras daquilo que viveram não permaneçam entranhadas nas zonas mortas do seu ser, para que possam testemunhá-los. A Lívia falou de testemunhar, né, como o sujeito também fica com testemunha de si mesmo, e o outro pode ser, o psicanalista, testemunha dessa dor. E, para terminar, o espaço da psicanálise sempre foi encontrado nos interstícios, nas fendas dos muros. E ao devolver a força poética à palavra, o sujeito tem a chance de encontrar novas formas para enfrentar o mundo. Obrigada. Olha, pena que não dá para bater palma aqui, porque assim, as palmas estão vindo nas palavras das pessoas. Muito obrigada às duas. Acho que foi uma apresentação, como vocês duas já falaram, que conversou muito uma com a outra. Eu vou estar trazendo as perguntas, mas eu não posso deixar de falar que eu acho que a Magda trouxe algumas coisas preciosas, e a Maria Lívia, é claro, também, mas a Magda trouxe alguns autores aqui da casa, que eu acho que é bem importante, né, no trabalho aqui que a gente tem feito, e principalmente lembrou Melanie Farkas, que é uma das pioneiras do trabalho com comunidade. Eu tive a honra e o prazer de trabalhar também com a Melanie uns 13 anos em trabalhos de comunidade, trabalhos sociais. Então, ela falava muito sobre isso que a Magda falou agora no final, de trabalhos nas brechas, né, nos interstícios, né, e procurar sempre estar tentando ajudar as pessoas a desenvolver a possibilidade de trabalhar dentro daquilo que era possível, né, e aceitar os limites, né, que é um pouco o que a Maria Lívia trouxe, quando ela falava sobre a questão da impossibilidade, né, e daquilo que é possível para poder ir para a luta, e não e quando é a luta e quando é o luto, né. Agora eu queria trazer, então, algumas coisas, além dos vários agradecimentos, elogios às duas palestrantes, tá? Eu vou trazer primeiro uma conversa aqui que o Miguel Calmon, nosso colega, trouxe aqui, Calmon do PIN Almeida, onde ele fala sobre a diferença que Maria Lívia trabalhou sobre acontecimento e experiência. E ele traz uma contribuição dizendo que, etimologicamente falando, experiência vem de perire, que é morrer. Esperire, o que sobrevive é o que morreu. Tá? E vai falando também sobre a questão da transformação do somático em psíquico, da quantidade em qualidade, que vai definir a mentalização. Tem uma pergunta, ela vai para a Maria Lívia, mas também eu acho que a Magda pode trazer aí a contribuição dela, que seria o que vocês pensam que uma interpretação profunda em direção ao trauma, por exemplo, como é que ficaria isso? Ela traz o exemplo do caso do Paulo, né? E ela questiona se isso pode, de algum jeito, trazer uma piora dos sintomas, talvez no primeiro momento, como um maior reconhecimento do trauma. O que vocês poderiam falar sobre isso? Quem quer começar? Posso começar. Na verdade, assim, essa ideia, eu vou tratar pontualmente da situação do Paulo, onde ele traz o que ele chama de trauma. Digamos que ele faz assim um autodiagnóstico
E me pareceu, pelo andamento do caso e pelas consequências dessa sessão que eu narro para vocês, que o fato dele poder contar o que aconteceu e ter, da minha parte, o reconhecimento do seu sofrimento, teve um efeito clínico que se distancia bastante da ideia de piora, né? Esse rapaz melhora bastante, inclusive da sua doença inflamatória intestinal. Ele tem uma melhora que a equipe médica estranha, uma melhora rápida. Nós não temos nenhum elemento, nenhuma segurança do ponto de vista da ciência médica para fazer relação entre causa e efeito. Mas nós não podemos também não observar o efeito dessa sessão no tratamento de sua doença. Então, nesse sentido, eu não acho que a gente trabalhou com interpretação, mas a ideia de reconhecimento de sofrimento pode ser pensada nessa situação como uma intervenção, né? Paulo pôde falar e teve a sua narrativa reconhecida, valorizada, entendida como algo importante. Isso teve um efeito interpretativo. Eu não sei dizer se foi uma interpretação, tá? Magda? Bom, dá até para pensar que tem deve fazer uma ligação, Lívia, com as duas perguntas, né? Porque o Miguel traz a questão da experiência que vem, né, que se expressa por morrer, né? Algo que precisa morrer em nós, algo que precisa morrer, né? Algo que tem um luto, né? Tem um luto em todas as experiências, tanto nos grupos quanto nessas todas que você trouxe, de Paulo, tem um luto importantíssimo para poder renascer, né? Para poder refazer, recriar essa narrativa que eu acho que você falou tanto. Então, e trazer o trauma sempre vai refazer a dor, né? Não tem como. É como, né, você trabalhar com uma ferida, né? Você tem que trabalhar com a ferida até ela poder cicatrizar. E claro, eu acho que não tem como, mas talvez o que mine, né, esse trauma, o perigo maior é dessa dor silenciosa que vai minando, né, vai matando por dentro. Acho que a ideia que o Miguel traz da experiência, né, de matar, para justamente abrir espaço para novas narrativas, né, uma possibilidade de criar um novo significado. A história, a marca vai ficar sempre lá, não tem como, né? A marca na memória está sempre lá, tanto no individual quanto nós estamos falando nessas situações da população na América Latina que com a crise ficam muito mais evidentes, que até me surpreende ter pessoas falando, nunca imaginei que existia isso, que existia toda essa dificuldade nas classes menos favorecidas, né? Como muitas pessoas, né, que vivemos numa bolha estão surpresas com os traumas diários que são vividos, né? Então, acho que é isso, Stella. Eu queria só acrescentar, Estela, eu acho que a gente pode aproveitar esse comentário precioso do Miguel, talvez para dizermos que nessa sessão Paulo transforma um acontecimento em experiência. Sim. É isso que tem uma espécie assim, de função clínica. Quando a gente oferece a nossa escuta, uma escuta sensível, a presença, a disponibilidade do analista para que o sujeito faça essa travessia. Isso tem um efeito importante, inclusive no corpo daquele rapaz. Sim. A Ani Treiber-Weisbich, aqui da Sociedade de São Paulo, ela pergunta como é que fica o desafio do psicanalista em escutar o paciente
e contar-se quando estão os dois, analista e paciente, inseridos no tempo sem tempo atual, sem o distanciamento tão necessário. Eu não sei se eu entendi. Você podia repetir, por gentileza? Ela está pensando na questão, provavelmente, do tempo de hoje, com as questões aí de distanciamento, de isolamento, né? E, ao mesmo tempo, das questões do tempo atual, onde o distanciamento necessário não tem condição de existir. Então, ela fala escutar o paciente contando de si, né? E os dois estão inseridos nesse nosso tempo de hoje, nesse nosso tempo atual, que é um tempo sem tempo. Se quiser, você quer falar, Lívia? Eu não sei, é porque deu uma interrompida aqui, eu não sei se eu entendi. Teria a ver com a pandemia? Seria isso, Magda? Me ajude aí. O que eu entendi que aí, eu acho que eu começo falando, talvez aí a Lívia possa, né, dar continuidade, Lívia. Né, a partir da pergunta da Dani, eu acho que ela se refere tanto, né, à pandemia, que todos nós estamos vivendo ao mesmo tempo, né? Todos estamos, acho que analista, se eu não estiver falando corretamente, depois a gente conversa, mas estamos vivendo na mesma situação, né, no mesmo tempo, um distanciamento que é confuso para a gente, né? Que tem o isolamento e, ao mesmo tempo, a gente é jogado dentro das casas, dentro de uma certa intimidade. Mas eu acho que uma intimidade das casas de cada um. Mas o que me chamou mais atenção dessa pergunta é analista e paciente, analista e os grupos, né, que são atendidos, podemos estender como essa mesa de respeito a isso, vivendo na mesma situação. Eu tenho observado em mim e em todo o trabalho dos colegas, tem algo que a Lívia falou da impotência, eu estou falando da impotência do analista, uma certa vulnerabilidade que estamos, que isso, no começo, nos colocou completamente atordoados, como todos, né, que foi aquele choque das primeiras semanas, que a gente não sabia, bom, como é que vai ser, e o que precisa. Nós estamos precisando produzir muita paciência, todos. E o analista, aparentemente, né, supostamente, já teria mais paciência, mas temos que produzir mais ainda, porque fomos deslocados dos nossos lugares. E o que é essa ideia do tempo do analista estar mais vulnerável, porque ele está vivendo a mesma situação de crise, talvez com outros recursos, né, da escuta. Mas essa vulnerabilidade do paciente, uma certa impotência que vimos bastante no trabalho da rede, que às vezes a gente não consegue fazer um trabalho como a gente gostaria de fazer, porque se abre, né, de uma forma, a rede que é o atendimento gratuito, pontual, online, para quem não sabe, por exemplo, da sociedade, exige da gente uma abertura muito grande para o outro, porque vai mexer justamente aquilo que a gente se torna mais impotente e mais vulnerável. O que eu tenho experimentado, como isso pode ser um fator, não de atrapalhar o trabalho, mas de você chegar mais perto do paciente, você ficar mais perto daquilo que está acontecendo. Eu acho que refaz, né, são construções, refazer metapsicologia, refazer a clínica, isso, se a gente puder aproveitar esse momento para justamente ver o que está mesmo disponível para o outro nessa escuta tão singular que é a psicanálise, né, a nossa ética é escutar o horror que vier, eu acho que essa seria um grande, né, uma grande possibilidade de desenvolvimento da psicanálise nesse tempo de crise. Então, eu acho que é a questão desse tempo, né, o tempo do analista junto com o tempo do paciente, que a Anny perguntou. Eu posso falar. Eu quero muito entender melhor a ideia da Anny, porque me parece uma ideia importante, essa questão dos tempos,
né? É verdade que sempre estivemos todos no mesmo tempo, mas agora, com a pandemia, isso se torna, assim, evidente, né? Fazendo uma relação disso, do mesmo tempo, todos estamos no mesmo tempo, com o que tem acontecido nos hospitais, por exemplo, eu diria que o que mais chama a atenção, não só da gente, nós, não só a atenção dos analistas, mas a atenção de todos os profissionais de saúde, é que se antes da pandemia o sofrimento, digamos assim, pudesse ser mais localizado do lado dos pacientes e familiares, pelo menos mais oficialmente, o sofrimento é deles e não nosso. Hoje, o sofrimento é generalizado. Eu posso dizer para vocês com uma certa segurança, até por estar acompanhando muito de perto o movimento dos profissionais de saúde, não só dos psicólogos nas instituições de saúde. Existem serviços de psicologia que hoje se ocupam muito mais dos profissionais de saúde do que dos pacientes. Então, assim, o sofrimento hoje não é prerrogativa de pacientes e familiares, ele é de todos, inclusive dos psicólogos. A gente teve que abrir um projeto importante na USP, em parceria com a Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, para dar um espaço para os psicólogos que trabalham em hospital poderem encontrar um lugar de compartilhamento de experiências. A nossa ideia foi propor esse espaço, porque foi muito impressionante logo no início, né? A Magda falou daquele choque inicial. Logo no início, eu comecei a receber assim diariamente dezenas, não estou exagerando, assim, dezenas de ligações de profissionais de diversos estados do Brasil, pedindo uma espécie de socorro. E as pessoas diziam assim: professora, eu não consigo achar palavra para te dizer o que está acontecendo no meu trabalho. Depois a gente começou a receber ligações dos colegas do Conselho Federal de Psicologia, pedindo normativas, orientações e o que fazer em tal e tal situação. Então, foi importante a gente abrir um projeto justamente considerando o tempo de todo mundo, e a gente abriu um projeto que eu dei o título de Achar Palavra. Tão frequentemente as pessoas diziam: eu não consigo achar palavra, não consigo. Então, o nome do título vai ser Achar Palavra. A gente se reúne para achar a palavra, tentar transformar esse acontecimento em experiência. Só que experiência de cada um dos profissionais que busca a palavra na relação com a gente. Eu posso não sei até... se eu respondi a Ani, não sei se respondi a Ani, mas assim, se não respondi, depois me escreva, Ani, vamos conversar. Sim, ela tem a oportunidade de escrever. Agora, até eu queria dar continuidade que a Maria Lívia falou, lindo esse nome, Achar Palavra, né? Porque esse choque inicial, né, remetendo novamente a Fábio Herman, que como o cotidiano, a rotina, né, nos organiza, e quando há uma ruptura muito grande dessa rotina, há um choque de representações, há um vazio representacional, que a gente não consegue nomear a experiência, né? E aí dá como se ficasse uma espécie quase de delírio, e eu acho que vivemos como sociedade, né, de todos, né, no início, e a gente vê nos vários países, que até nem se acredita é verdade ou não é, a gente já sabia que estava acontecendo, mas será que vai acontecer mesmo? E demora, né, porque é uma ruptura tão grande, a gente já está em outro momento, e se pergunta muito pós-pandemia o que vai acontecer, a gente não sabe, né, e isso, achar palavras, que eu achei muito bonito, que eu acho que é o que a gente... que é o trabalho do psicanalista, junto, né? Também a gente está achando as palavras para isso que está acontecendo, para dar dimensão simbólica ao acontecimento, para tornar a experiência. Eu acho que esse tempo todo, nós todos estamos construindo juntos. É claro que, né, tem o lugar de escuta do analista que pode, né, pelo seu método em ação, pode promover essa possibilidade de criar essa dimensão simbólica. Mas
a beleza é essa, né? É essa possibilidade de também você estar sem se saber. Só que não é essa uma dos nossos grandes ouros? Sustentar aquilo que é estranho, sustentar aquilo que é um horror, sustentar o que é aquilo que não se sabe, e de verdade, agora não se sabe, a gente continua não sabendo muitas coisas. Então, por isso que eu brinco que a gente precisa, brinco que não é brincadeira, né? Não estamos nada vivendo nenhuma brincadeira no momento, mas produzir, a gente tem que produzir mais paciência, produzir constantemente, está exigindo de nós demais isso. E vamos ver o que efeitos psíquicos terá em todos nós, né? Isso depois, né? Sim, que é o pós-pandemia que a gente tem aí para enfrentar, né? Só para tranquilizar a Maria Lívia, a Anísia mandou aqui um agradecimento às duas e falando que a curiosidade dela foi muito bem abordada e amplia a discussão, tá? A ousadia de se inventar e se humanizar. Tem uma outra vertente de perguntas aqui que eu queria trazer. Uma colega, Débora Alexandre de Jesus, ela parabeniza o trabalho e ela fala que ela lembra do Fábio Herban, que teve em Campo Grande, lá em Mato Grosso do Sul, e parafraseou Freud, que dizia que não adianta procurar no claro que se perdeu no escuro. Tá? E ela nos lembra que você lembrou isso hoje, Magra. Você acredita que as transferências cruzadas, nesse caso de grupos, podem ser trabalhadas e necessárias com a equipe de atendimento? E aí eu vou juntar uma pergunta do nosso presidente, Bernardo Tanes, que também está aí nos ouvindo. Ele fala essa pergunta para a Magda, mas eu acho que Maria Lívia também pode contribuir, porque ele pergunta como é que vocês pensam a formação do analista nos institutos para instrumentalizar para essa clínica psicanalítica, na qual o dispositivo analítico ganha novas configurações sem perder a sua especificidade de escuta. E a Maria Lívia pode trazer também da experiência dela. Bom, eu vou começar com a pergunta do Bernardo. Acho que a pergunta fundamental, citei rapidamente no meio da minha fala, que é a vertente da formação, que a Lívia traz 3 vertentes, institucional, clínica, né, a Lívia, e da formação, que a Lívia vai cuidar mais das universidades e nós estamos mais ligados aos institutos. E cada vez mais a gente vê a necessidade de ampliar na formação essa escuta, como diz o Bernardo, né, que não perde a sua não perde a especificidade da escuta, é uma coisa que o Bernardo fala sempre, e eu também costumo falar, que não perde o rigor metodológico, que esse que é o medo, né, como se a psicanálise fosse diluir. Eu acho justamente ao contrário, isso é de experiência, da minha trajetória e de todos os colegas que eu vejo. Como esse trabalho, ele refina, ele apura a escuta clínica. É como se a gente jogasse mais bola, sabe? Jogasse bola de todos os esportes, né? Dá um jogo de cintura, porque você tem, assim, primeiro a diversidade, trabalhar com a diversidade. Você trabalha com tantos tipos de experiências que você consegue ampliar toda a tua visão conceitual, porque não é essa ideia, até a Maria Lívia fala que o trabalho é sempre uma construção teórica, né? Sempre a partir da experiência clínica, como temos vários autores, Freud fez isso o tempo todo. A metapsicologia está sempre em transformação, porque a partir da experiência clínica, esse é o nosso ouro também, porque ele fica mais próximo, na nossa ciência, ela está de acordo, né? O nosso rigor metodológico científico é de acordo com a experiência. E esse trabalho de expansão, ele instrumentaliza mais ainda o analista nessa escuta clínica. Por isso, cada vez mais é fundamental esse analista ligado no mundo, que ele sai de uma certa bolha que todos vivemos, né? Todos, né? A crise agora escancarou uma série de
questões, necessidades, e eu vejo, por exemplo, como foi importante a Sociedade Brasileira de Psicanálise e outras sociedades ter uma estrutura que pudesse atender a população, que existe já um trabalho desenvolvido que pode atender algo que é muito necessário. O Fábio Herman falava a psicanálise onde ela deveria estar, onde ela tem que estar, que é nesse olhar para o mundo, né, nesse olhar das necessidades. Não é isso que nós trabalhamos, a Lívia falou tanto com o sofrimento, né, o sofrimento psíquico, e por que a gente recortaria o mundo em um pedacinho, né, se o mundo está aí? E está aí essa possibilidade toda de expansão. Então, eu acho que além de uma função social, né, nós como instituição, nós como psicanalistas, acho que nós somos convocados socialmente a isso. É uma mão dupla, tanto os analistas ganham, né, o seu desenvolvimento de recriar, reinventar a psicanálise o tempo todo, ampliar a sua escuta, quanto a população ganha. Então, acho essa pergunta fundamental do Bernardo, e as transferências cruzadas, não sei o que a Lívia pode falar mais, esse trabalho, e a gente também está o tempo todo estudando isso, né, as transferências com a instituição, as transferências com os colegas que atende, as transferências do educador com a população, isso é de uma riqueza, né? Essa que eu falei, caminhos tortuosos das transferências, onde a vida emocional acontece. Então, exige, é claro que a gente tem um recorte no consultório particular, que a gente vê talvez com o microscópio, né? Tem mais um tempo, tem um tempo diferente, mas essas transferências todas é onde que vão acontecer a vida emocional e a criação de significados. Uma resposta bem geral, que eu acho que é um bom estudo esse das transferências cruzadas, já tem muitos autores desenvolvendo sobre esse movimento das transferências nas instituições, né, nos trabalhos das instituições. Eu quero agradecer a pergunta do Bernardo e também o fato de você, Bernardo, estar nos acompanhando nesse momento importante para a gente, importante de transmissão, né? Sobre a formação dos analistas, eu penso o seguinte, quem conhece de perto o nosso trabalho sabe que tudo o que a gente faz é sempre um trabalho que articula clínica com teoria, onde quer que a gente esteja. Preservar a especificidade da psicanálise é a marca do nosso trabalho, aonde quer que a gente vá. Não tem adaptação de método, não tem modificação de dispositivo teórico. É psicanálise, não é psicanalítico, é psicanálise. Só que, assim, a gente trabalha na articulação da clínica com a teoria, sempre privilegiando a clínica para interrogar a teoria. O que eu penso é que quando a gente privilegia a clínica para interrogar a teoria, o que é bem diferente de fazer uma psicanálise aplicada, aplicar a teoria a uma certa situação, isso é uma postura ética totalmente diferente daquela que a gente assume tanto na clínica quanto no ensino, na transmissão, na formação das pessoas. Então, é muito importante para mim transmitir a diferença entre teoria aplicada e interrogação da teoria, porque se a gente não interroga a teoria, ela não se amplia. Então, eu acho que, claro que a formação dos analistas não se faz, em hipótese alguma, nas universidades, mas eu costumo dizer que a universidade talvez seja um lugar que auxilia, não é um lugar necessário. A psicanálise não precisa da universidade para estar no mundo, né? Mas a universidade certamente permite ao psicanalista não só o acesso ampliado a questões que talvez ele não encontrasse fora da universidade, e, por outro lado, é um espaço privilegiado para sistematização disso que eu estou chamando de ampliação da teoria. Reflexão sobre a teoria a partir da experiência clínica. Com relação ao momento atual, o que eu tenho pensado é que, assim, eu acho que a gente precisa
oferecer nos institutos dos quais a gente faz parte. A gente precisa oferecer às pessoas que estão em formação com a gente uma oportunidade para discutir um pouco mais e mais profundamente a posição do psicanalista frente a isso que se chama desastre e pandemia. Eu acho que os psicanalistas não necessariamente estão à vontade com isso. Alguns, sim. Quem está? Quem está na linha de frente. Mas eu acho que quem está na linha de frente tem uma espécie assim de compromisso de transmitir o que da psicanálise se aprende a partir da escuta psicanalítica nessas situações de desastres e pandemias. Existe, com certeza, ainda preservando a lógica psicanalítica, especificidades nessas situações que são pouco compartilhadas. A gente vê muito pouca publicação sobre isso, a gente vê muito pouca conversa sobre isso. Então, é importante que a gente abra espaço para que os psicanalistas discutam aquilo que seria, digamos assim, fazendo a equivalência aí com o corpo médico, quais são os primeiros cuidados em psicanálise que a gente precisa dispensar uma pessoa que está numa situação dessa? Porque tem, né? Quais são os primeiros? O que é que a gente precisa fazer em primeiro lugar? Mas eu acho que essa é uma conversa outra. Eu estou abrindo uma disciplina, nunca houve na USP uma disciplina sobre isso. A gente está abrindo, em parceria com a Fiocruz, uma disciplina que vai discutir justamente, a gente deu o título de Os Caminhos do Cuidado frente a desastres e pandemias. Então, estão todos que quiserem convidados para estarem com a gente. Serão 2 quartas-feiras, não me lembro a data agora, eu e a Débora Noal trabalhando juntas com essa questão dos caminhos do cuidado nos desastres na pandemia. Eu acho que isso é importante a gente levar para as nossas instituições também, né? A princípio, isso vai ser oferecido na universidade, pelo alcance que a gente precisa ter. Tem muita gente precisando de ajuda, de amparo teórico para lidar com as situações. Eu tenho visto psicólogos realmente em sofrimento pelo desamparo teórico. É obrigação nossa cuidar deles, mas eu acho importante que isso se formalize como uma vertente de formação dos psicanalistas nos nossos institutos. Isso é fundamental, Lívia. Fundamental isso que você está falando, porque a gente às vezes escuta que agora é um momento provisório, depois volta tudo, entre aspas, ao normal, né? Para recuperar todo o setting, vamos acabar, né? Passa isso, recupera. Bom, não sei o que vai acontecer, mas isso que você está falando, esse desamparo, né, diante de situações que você precisa ter recursos, instrumentos mais específicos mesmo de lidar, tanto com o paciente, né, individualmente, nos grupos. Teve uma coisa interessante, você está falando até na rede, muitos psicólogos procuraram a rede. A gente começou com um profissional de saúde e muitos psicólogos apareceram, justamente por estar com também esse desamparo nos seus atendimentos, é a angústia, né? Uma angústia não nomeável mesmo para todos, né? No início. E continua, de outras formas, né? Muito legal esse programa de vocês. Que bom, estamos juntas. Bom, não para de chegar elogios para o trabalho de vocês e para a apresentação que vocês estão fazendo. As pessoas estão assim, muito mobilizadas, tem gente que está batendo palma de pé aqui. Pena que ele não está vendo. Eles sabem que a gente não... Eles sabem que a gente não está vendo? Sabem. Que pena, né, Magda? Pena. Depois a gente passa aí para vocês, porque tem muitas contribuições que eu não vou ter como ler,
que são contribuições de pessoas, de pensamentos assim, interessantes em relação a tudo que vocês estão trazendo. Tem uma colega que pergunta como é que se poderia fazer, focando um pouco no paciente, no atendimento, né? A gente já falou um pouco sobre as outras vertentes que a Maria Lívia trouxe, né? Da institucional, da formação, mas de pacientes que têm resistência a serem atendidos. Como é que se pode chegar nesses pacientes? Como é que se pode pensar alguma coisa sobre isso? Vocês gostariam de falar um pouquinho sobre isso? Mas agora ela está se falando resistência em geral, do que é agora na pandemia? Ela falou, não especificou. Você pode escolher por onde você quer entrar. É bem específica a pergunta. É no sentido de um paciente difícil, um paciente resistente, como chegar nesses pacientes, né? Então, eu posso falar, Magda? Ou você vai? Pode. Não, vai você. Vai. Então, vamos lá. Eu acho assim, tem uma coisa que eu sempre costumo dizer para os nossos alunos. Faça a diferença entre resistência e não querer. Né? Existe uma diferença. Vamos pensar que o paciente está resistente quando ele quer e tem algo que barra esse querer. É diferente de alguém que não quer. Os alunos, sobretudo os mais jovens, tendem a confundir essas duas situações com bastante frequência, né? Então, eu vou fazer uma analogia assim bem corriqueira. Não querer alguma coisa, não querer sair com alguém, é diferente de resistir. Às vezes você não vai porque não quer mesmo. Só que assim, o que eu costumo fazer? Como é que a gente sabe? Como é que a gente diferencia uma situação de alguém que não quer alguma coisa ou de uma situação onde alguém quer e está resistindo ao que quer? Estou entendendo que a pergunta é como é que a gente lida com a resistência, portanto, com alguém que quer e está resistindo. A pergunta é muito ampla. A resposta, para contemplar a pergunta, vai ser ampla também. Se alguém quer muito, deseja alguma coisa e resiste a isso, vamos valorizar o lado do desejo. Esperar, trabalhar essa resistência para que o desejo possa se afirmar. Agora, se for uma situação onde a pessoa não quer e você está tomando como resistência, talvez a resistência seja nossa. Né? Então, assim, resposta ampla, não sei se contemplo. Vamos ver, Magda. Não, é uma pergunta bastante ampla, né? Para a gente, como você falou, para a gente não ficar generalista, né, Lívia? Mas eu acho que a Lívia pegou de uma maneira boa para discriminar. Bom, vamos pensar sempre a resistência, né? A resistência ela é quase necessária, né? Como fazendo um contorno. Alguns analistas falam que a resistência maior é do próprio analista, como a Lívia acabou de dizer, Sim. Mas em que sentido? Né? Em que sentido? Que talvez não se assustar muito com a resistência, né? com o não, porque às vezes Freud diz, quando fala não, às vezes tem um sim, né? Atrás desse não, tem o desejo. A pessoa não quer, você não vai, a pessoa que é colocada lá na marra, não tem jeito. Magdinha, só lembrando que a gente tem mais 4 minutos para encerrar a sala. Tá bom. Tá certo. Então, bom, super sinteticamente, sempre há resistência e você receber o paciente da maneira que ele vem, eu acho que é a melhor forma, né, de você começar um trabalho, do jeito que ele pode vir. E não criar uma resistência como tivesse... Muito tempo teve um discurso psicanalítico que a gente tinha que... A resistência seria um mal, quase, né, para análise, seria algo para ser removido.
E você escutar, você vai escutar a tal da paciência, a paciência nesse sentido da escuta, e vendo e percorrendo, vendo, pensar algo que até escapou do paciente, que até ele pode se surpreender, de aquilo vai fazer algum sentido, dá tempo de criar algum sentido. Não brigar com a resistência. Eu acho que a primeira coisa, se fosse assim, se pudesse dar o primeiro momento, é não brigar com a resistência, é ver o que ela quer dizer e ajudar o paciente nessa construção do significado dessa resistência. Ela pode estar dizendo muitas coisas, né, de uma dor imensa, né, geralmente está escondendo ou está trazendo de outras formas do sofrimento. E não patologizar, porque a resistência, não tem como não entrar numa sala de análise ou num trabalho sem alguma resistência, alguma desconfiança, porque justamente é o contorno, né, do sujeito. Então, isso acho que faz parte do trabalho, né? É algo que aos poucos, né, você recebendo, isso já sem se assustar e sem tornar isso como algo a ser eliminado, já começa o trabalho analítico, né? Essa escuta mais aberta, mais despojada. Tem uma colega que mandou assim, projetos achar palavras e de produzir paciência, fundamentais para a sustentabilidade. Olha, eu quero agradecer muitíssimo ter podido participar dessa conversa, foi super enriquecedora, tem de alunos a pessoas assim, super experientes da sociedade, mandando muitos elogios para vocês. Então, assim, muito obrigada por mostrar como dá para expandir o trabalho da psicanálise sem perder a especificidade do nosso trabalho. Tá? Então, eu queria agradecer muito a vocês duas e convidar todos os nossos ouvintes a continuar conosco, que nós vamos ter uma outra rodada de mesas das 11 ao meio-dia, e nesse intervalo a gente tem a sala de cafezinho, que vocês vão achar pelo site, que se vocês acessarem lá, dá para bater papo com as pessoas, pelo menos pelo chat, tá? Que aí a gente pode, pelo menos, ter um pouquinho do encontro, apesar de não dar para se ver, né, Maria Lívia? Mas a gente consegue conversar com as pessoas que estão aqui nos ouvindo. E mandar para as pessoas, depois vamos mandar para vocês aí toda essa conversa que ficou. Eu queria que vocês se despedissem, então, do público. Bom, eu quero agradecer, eu quero agradecer muitíssimo a oportunidade de estar com vocês, colegas queridos, a quem eu admiro muitíssimo, e de parabenizar a Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo pelo que ela é, pelo que ela faz, pela seriedade desse trabalho e pela organização desse evento, que, assim, vocês foram realmente insistentes no melhor sentido do termo. Vamos nos encontrar, apesar de todos os pesares. Muito obrigada, gente. Parabéns e, como eu disse, estamos sempre disponíveis para todo tipo de parceria que nos faz muito felizes. Eu também só posso agradecer o convite novamente à diretoria científica pela Estela, parabéns a toda a equipe, e essa conversa com a Lívia é fundamental, essa conversa da sociedade com a universidade, como se falou, a psicanálise não faz a universidade, mas essa troca é outra fronteira fundamental, né, com profissionais de outros campos e de outras formações, que vai cada vez mais ampliar o nosso trabalho analítico, nosso conhecimento. Então, são todas essas fronteiras que, justamente, para o analista não se encastelar, que às vezes há uma tendência, né, desse trabalho tão individual, tão microscópico, ficar fechado, e isso a gente só tem a perder. Então, essa é uma conversa fundamental, eu agradeço muito também, que hoje aprendi muito, e da gente transformar muitas coisas em experiência, que é um acontecimento para transformar em experiência cheio de significados. Sim, né? Fantástico. Muito bonito, Magda, muito bacana estar com você de novo. Foi ótimo. E agradecer a todas as perguntas, né? As perguntas que nos ajudaram a pensar mais, né?
Obrigada, Estela, Então, também. bom dia. Tchau para vocês. Então, vamos Tchau. encerrar mesmo. Então, Tchau, tchau. tchau. Tchau, Tchau. tchau.